Bem-vindo a mais esta reflexão. A questão da maturidade nas nossas vidas é muito importante e a gente precisa entender o que significa maturidade na vida cristã no aspecto espiritual, pois precisamos entender antes de mais nada que somos um novo ser, que nascemos de novo quando nos submetemos a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não existe outra maneira de vivermos o reino de Deus, de andarmos neste mundo. Somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra. Como podemos viver este reino? Através da maturidade. Mas até quando seremos imaturos? Até quando permaneceremos esperando que as coisas aconteçam, sabendo que a nossa jornada, o nosso entendimento que temos que ter é que a nossa jornada é de caminharmos para a maturidade? Não podemos procrastinar. Mas o que significa isso? Normalmente nós ficamos esperando que as coisas aconteçam, que não dependa de nós, mas depende da nossa ação, do nosso agir em direção à vontade de Deus, daquilo que Ele revelou. Esta é o aspecto mais importante. O problema é que a gente espera que as pessoas nos digam o que fazer, mas não nos colocamos a caminhar. E outra, se der errado, nós temos a quem culpar. E isto não tem nada a ver com o reino de Deus, isto é imaturidade. A gente precisa nos tornar pessoas compromissadas com o Pai. Pessoalmente, é um compromisso com o Pai de dizer: quero a sua vontade, quero compreender a sua vontade, desejo andar na sua vontade. Para que, iniciando essa jornada, a gente possa conhecer, compreender e nos submetermos. Pois não depende do que Deus vai fazer, pois Ele já fez tudo o que nós precisamos. Ele nos capacitou para vivermos neste mundo como lhe agrada. É isso que a gente precisa entender. Mas a gente não vê as coisas na perspectiva da necessidade de desenvolvermos a nossa salvação, de caminharmos despindo da natureza humana, nos revestindo das mesmas ações de Cristo para revelarmos Cristo neste mundo. Esta é a questão. E a gente precisa entender que esta é a nossa jornada, a jornada de maturidade. Por quê? Porque precisamos. Porque precisamos manifestar Cristo e não podemos praticar o mal contra o próximo. A gente vai comparecer diante do tribunal de Cristo e prestaremos conta dessas coisas. E se não caminharmos, nós teremos muita coisa que prestar conta. Diz assim Paulo lá em 2 Coríntios 5,10, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nosso corpo é templo do Espírito. Nós somos morada de Deus. Nós somos pedras vivas do templo que Ele está construindo. Como temos usado o nosso corpo? Para expressar as virtudes de Deus, para manifestar o seu amor, sua graça, misericórdia, compaixão, para revelarmos Cristo como cartas vivas, como bom perfume que expressa e revela a salvação de nosso Deus? Ou que nós temos usado este corpo para praticar o mal contra o próximo? Essa é a questão. Se andamos na natureza humana, se andamos segundo a perspectiva natural, certamente temos praticado o mal contra o próximo. E disto prestaremos conta ao Senhor, pois Ele nos capacitou para rejeitarmos as paixões humanas. Como podemos permanecer andando segundo a natureza humana, segundo o nosso egoísmo, a nossa preguiça, a nossa procrastinação, a nossa falta de compromisso com Deus? Não podemos. Temos que caminhar rumo em direção à vontade de Deus, nos comprometer com Deus através da Sua palavra. Não existe outra maneira de amadurecermos. Não existe outra maneira de conhecermos a Deus senão partindo das Escrituras, pois nela o nosso Deus, o nosso Pai, revelou toda a sua vontade expressa por meio de Cristo Jesus.
É isto que a gente precisa entender. Eu preciso conhecer as Escrituras, ter o entendimento, para que, tendo entendimento, seja iluminado e assim eu compreenda toda a vontade de Deus e busque essa vontade, caminhar para a maturidade, para a expressão plena de Cristo, para sermos como Cristo neste mundo. Que a gente possa ter esse entendimento, que a gente possa compreender a vontade de Deus e andar na vontade do Senhor, glorificando o seu nome, expressando sua vontade, revelando o seu reino, manifestando a sua glória. Não existe outra maneira, pois prestaremos certamente contas diante do Senhor pelo mal que fizemos, por rejeitar sua palavra e por andarmos neste mundo, conhecendo a sua salvação segundo a natureza humana, pois Filho de Deus tem o compromisso, a obrigação natural de revelar o nosso Deus neste mundo, pois fomos chamados para participar da sua natureza, para revelar o seu reino e sua glória. Se não fazemos isso, é porque nos falta maturidade e nos falta compromisso com o Pai, de conhecer, compreender e cumprirmos o nosso papel neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.